eu quero mostrar para vocês como que o processo de Scrum funciona, tá? Eu já falei sobre reuniões Scrum em outro vídeo, então inclusive se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou mencionar elas aqui, por isso que é importante que vocês olhem ela. Então tá. Então vamos começar aqui pelas reuniões. Primeiro, a gente tem a grooming ou refinamento, né? Refinement, tanto faz. Eu vou colocar aqui até os dois nomes para vocês terem noção. Vou colocar como refinamento. Perfeito, a gente vai ter o refinamento aqui. O que mais a gente tem? Nós temos a planning. Nem vou colocar aqui linkado que isso daqui vai mudar. Isso daqui vai virar um diagrama completamente diferente. A gente tem as dailies. Pode ser chamado também de stand-up ou diárias, né? Mas normalmente a gente chama de daily mesmo em português. E por que stand-up? Eu já falei isso no outro vídeo, mas é basicamente stand-up porque muitas das vezes o pessoal gosta de fazer a reunião da daily, né, em pé. Porque como a daily é uma reunião rápida, a intenção é que você faça em pé para que ela continue sendo rápida, entendeu? A gente vai ter a retrospectiva. Ok, essas são as reuniões que a gente utiliza no Scrum. Só que, como que funciona o processo, né, dessas reuniões? Como que a gente trabalha? Então a primeira coisa que vai acontecer é, nós temos um stakeholder. E o que seria o stakeholder, né? Ele é basicamente o nosso cliente, né? Ele é a pessoa na qual está pedindo a criação de algum produto, ou desenvolvimento de algum produto, ou alteração de algum produto, né? Então ele é basicamente a pessoa no qual a gente está atendendo. Então normalmente os stakeholders costumam ser diretores, né? Talvez até mesmo CEO, dependendo do tamanho da sua empresa. Então ele é basicamente quem traz a necessidade de um produto, certo? Então ele fala assim, ó, a gente precisa de um produto que faça X, por XYZ. A gente precisa de um produto que faça X. E aí quem que vem, né, para resolver esse problema? Vem o PO, ou até mesmo o PM, dependendo de como as empresas trabalham, né? Tem muito lugar que o PO e PM eles funcionam da mesma forma, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. Porém, a gente pode falar que os dois têm basicamente a mesma função. Normalmente o PM é o que iria gerenciar, né, ali os POs e todo o produto, mas muitas vezes o PM é basicamente um PO disfarçado, tá? Mas vamos chamar isso aqui de PM, que é o pessoal de produto. E o que é a PO, né? O que significa PO? Significa Product Owner, e PM significa Product Manager. Então, eles estão basicamente cuidando ali do produto. E aí o stakeholder vai falar assim, olha, eu preciso de um programa que faz X, Y, Z. E cabe ao PO dividir, né, como desenvolver esse projeto, né? Na verdade, o PO ele não vai desenvolver nada em relação a código, ele só vai entender como que funciona o projeto e vai tentar quebrar isso em várias partes e deixar o mais organizado possível para que o time de desenvolvimento trabalhe em cima disso, ok? Então, o PO, ele vai pegar todas as informações aqui, né? Ele vai pegar o bloco de requisitos sobre o produto que precisa ser desenvolvido. Vou deixar até em letra maiúscula aqui para mostrar que é grande, né? E o que o PO vai fazer, né? Ele vai fazer a quebra desse produto. E como que ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer assim, ele vai quebrar em épicos, ele pode criar em um ou mais épicos. Caso você não sabe o que é épico, a gente já fez um vídeo falando da diferença de épico, stories e tasks, ok? E aí, ele pode criar em um ou mais épicos, óbvio, normalmente é mais de um épico, normalmente são vários épicos. Então ele quebrou nesses dois épicos, e aí depois o próprio PO, ele vai quebrar isso em user stories. E ele vai quebrar em várias, que é justamente onde o desenvolvedor vai trabalhar. Então o PO vai quebrar isso aqui em vários épicos, ok? E vai transformar em histórias cada um desses épicos. Então épicos eles são coisas maiores, né? Eles são objetivos maiores e os histórias são como se ele diminuísse, né? Esses objetivos, ele picasse esses objetivos para ficar mais simples. E aí, depois que isso aconteceu, a gente vai ter o nosso refinamento. Vou tirar aqui o fone. E o que vai ser o refinamento? A gente vai pegar todas essas histórias que foram escritas pelo PO, né? E vamos retrabalhar elas no refinamento. E aí, quem que participa do refinamento? Quem participa do refinamento nada mais é do que os devs, certo? Também temos o time de design, né? Então a gente vai chamar aqui de UX design, que é a parte de user experience. Nós, QAs, também. E obviamente o PO, tá? O PO ele também está dentro dessa. Então todo mundo aqui vai participar. Deixa eu mudar as coresinhas para ficar mais bonitinho. E aí você me pergunta, tá, mas o que a gente vai fazer nessa reunião? A gente vai pegar essas histórias que o PO escreveu. Então, por exemplo, de novo, eu vou trazer aqui o exemplo do login. Vamos imaginar que essa story aqui é uma story de login. A gente vai refinar para ver tudo o que o login precisa trabalhar, né? Tudo que a gente precisa trabalhar com login
e a gente vai tentar trazer todas as informações, todos os critérios de aceite que a gente compreender, né? Então, por exemplo, como que a gente considera essa história de criar o login pronta, né? Como que a gente faz para isso ser algo que funciona, né, para o nosso dia a dia. Além disso, a gente pode trazer também, né, os test cases, os cenários de teste que a gente vai criar para toda essa task. E aí, o que a gente vai fazer nesse refinamento? Todas essas histórias que vão entrar na nossa sprint, todas essas histórias que vão entrar para o nosso desenvolvimento, vão ser refinadas aqui, ok? E aí, depois do refinamento, né, eu vou até pegar isso daqui, ó, fazer assim. Certo? Então a gente refinou, vamos imaginar dessas 4 histórias, né? A gente refinou 3, então a gente viu todas as histórias, o que elas precisam fazer para ficar prontas. A gente vai colocar todas essas histórias no nosso backlog. O que é um backlog? O backlog nada mais é do que uma piscina, né? A gente chama de pool em inglês, mas o backlog nada mais é do que um monte dessas tasks, todas essas tasks juntas. Então, todas essas histórias, elas vão para o backlog. E elas já estão refinadas, significa que elas já estão prontas para serem desenvolvidas. E o nosso backlog vai ficar essa lista de histórias prontas para serem trabalhadas.